Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, meu povo, boa noite. Vocês estão bem? Hoje é mais um daqueles episódios que vocês adoram, pelo menos é o que vocês dizem, e se estiverem mentindo, eu vou fazer mais vezes, tá? Porque vocês falaram que gostaram. Mais um daqueles episódios, vamos conversar enquanto a Mamis arruma a casa. No caso aqui, eu estou arrumando as bagunças, porque mês de julho tá assim, ó, lotado. Então vamos arrumando. Não vai dar tempo de fazer aquilo que eu também gosto, que é sentar ali naquela cadeirinha, montar um episódio todo estruturadinho, com teorias, com referências e tudo mais. Mas não vai ser hoje não, tá bom? Senta aí, porque hoje, ou senta, ou vamos na academia, fazer umas corridinhas, o que você quiser. Mas se você quiser me acompanhar hoje eu vou falar com vocês sobre amizade. Amizade, essa coisa tão assim, que eu acho tão importante e que nesses debates contemporâneos e rasos sobre não monogamia tá sendo totalmente negligenciado, viu? Mas puxa aí um cafezinho, um chá, um vinho, uma cachaça e vamos conversar? Antes de começar a teorizar sobre as coisas, eu quero contar algo. Quero contar uma pequena historinha para situar a gente, né, no que a gente está falando, para a gente se localizar também. Então acho que é interessante a gente saber um pouquinho de história e depois disso eu começo a fazer minhas elaborações. Eu quero contar sobre uma história de amizade que eu tive. Como eu já falei aqui para vocês várias vezes, mas para quem está chegando por agora, eu já frequentei a igreja, né, gente? Assim, essa travesti desobediente, toda tatuada, já frequentou a igreja. Eu era da Congregação Cristã no Brasil. Quem aqui já foi da Congregação Cristã do Brasil, levante as mãos. Amém. E aí, na época que eu ia para a igreja, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na igreja era tocar violino. Tenho o meu bebezinho até hoje. E ele tá aqui comigo, tá bonitinho, só que faz tanto tempo que eu não toco, que eu não sei nem se eu sei tocar. Mas a verdade é que eu tocava na igreja. Só que todo mundo que toca um dia não tocou e precisou aprender, né? E assim foi. Eu morava em uma cidade, moro ainda nessa cidade chamada Osasco, e eu morava num outro bairro da cidade de Osasco, quando eu mudo de casa, minha família muda de casa. Era ali por volta de 2002 para 2003, mais ou menos. E aí a gente resolve que vai mudar de casa, né? A gente sai da cidade, do bairro ali, que chamava Jardim Paulistinha. E aí a gente vai para um outro bairro que se chama Jardim Cipava. E aí quando a gente vai para o Jardim Cipava, nesse bairro do Jardim Cipava, tinha uma igreja. E eu vou para fazer a minha comum, é o nome que a gente chamava para a unidade da igreja onde a gente frequentava. A minha comum ia ser então ali no Jardim Cipava, na igreja do Jardim Cipava. E aí quando eu chego lá nessa igreja do Jardim Cipava, eu chego ali, não tocava violino propriamente dito, eu estava aprendendo, né? Tem todo um rolê para você aprender e tal. Eu tava aprendendo, só que como eu mudei de igreja, eu precisava de alguém que me ensinasse. E aí quando eu chego lá no Cipava, tem uma pessoa que chamava João Carlos. E aí esse João Carlos passa a ser então o meu professor de violino. João Carlos era um homem negro que tinha, na época que a gente se conheceu, acho que seus 20 e tantos anos, não lembro exatamente. Mas João Carlos, ele tinha
desde os 16 anos, uma condição muito grave no pulmão. Ele uma vez teve pneumonia, quando ele tinha 16 anos, e um lado do pulmão ficou extremamente prejudicado, quase que assim, inoperante mesmo, e o outro lado tinha uma boa parte que era considerado prejudicado. Então o João tinha uma respiração muito comprometida, né? A respiração do João era comprometida. João era um homem bem magrinho. A gente saía, caminhava, tinha que andar devagarzinho por causa dessa condição que ele tinha, né? Só que eu e o João tínhamos uma amizade, assim, que começou como, né, estudante, aluna. Eu era aluno, né, no caso, na época, Mocó. Eu era aluno do João, de violino. A gente tinha aulas toda semana. Eu ia na casa do João, ou então, às vezes, era aula na igreja. E aí a gente foi construindo uma amizade. Mas não era uma amizade, assim, do âmbito só popular. Era uma amizade, assim, de parceria mesmo, irmandade. Eu considerava João muito mais irmão meu do que meus próprios irmãos, para vocês terem ideia disso. E é sério mesmo, viu? Eu considerava o João muito mais irmão meu do que meus próprios irmãos, como dizem irmãos biológicos. E a gente tinha muita amizade, conversava muito, eu participava muito da vida do João. Quando ele conheceu a mulher com quem ele se casou depois, eu também conheci, a gente conversava, eu ficava apresentando, levando a fofoca, né? Porque é isso, quem é amizade de verdade participa nos corres também. Eu levava a fofoca, eu falava, né? Eu apresentava e falava assim, olha, o João tá interessado em você, e a gente fazia as pontes ali. O João casou com ela, com essa amiga, e aí no dia do casamento deles eu fui testemunho do casamento deles. A gente tinha uma amizade assim muito grande. Era uma das minhas pessoas preferidas no mundo. E era uma amizade assim, tão grande, que a gente conversava horas a fio, horas, e falava sobre um monte de coisa. Enfim, tinha uma amizade assim realmente muito admirável, né? Onde um tava, o outro tava também, aquela coisa assim, o João mudou de casa, eu ajudei na mudança, ajudei a mudar os móveis, ajudei assim, tudo que a gente podia. E assim a gente foi construindo essa amizade, nesse lugar muito saudável, nesse lugar muito forte, nesse lugar muito íntimo mesmo, de uma amizade profunda. E aí o que aconteceu foi, no ano de 2009, o João teve uma recaída, né, no estado de saúde, que fazia tempo, inclusive, que ele não tinha. De vez em quando ele tinha algumas questões com respiração, ele tinha algumas necessidades do tipo, eu acho que eu preciso ir no hospital só para fazer uma inalação, ou então na farmácia, mas não era algo assim tão frequente. Até que, em 2009, João teve uma crise respiratória e foi pro hospital, lá no Hospital São Paulo. Nessa mesma época que João teve essa crise, eu estava trabalhando no hospital veterinário em Osasco, e eu trabalhava nesse hospital veterinário praticamente todos os dias, nessa maldita escala 6x1, né? Eu trabalhava praticamente todos os dias e eu tinha uma folga em um domingo sim, um domingo não. Ou seja, segunda, sábado, diretão, e um domingo sim, um domingo não. Essa foi a maneira que eu encontrei na época para pagar a minha primeira faculdade, que a minha primeira graduação foi em biologia. Então eu fiz a graduação em biologia, a primeira graduação, numa universidade particular. E aí o jeito que eu tinha para pagar essa faculdade era trabalhar muito. Então eu saía de casa às 7 da manhã, ia trabalhar. Do trabalho eu já ia fazer monitoria, porque eu ainda dava monitoria na faculdade. E aí dava monitoria, fazia iniciação científica, depois tinha aula à noite, e depois da aula eu voltava para casa, chegava em casa, sei lá, por volta das 11h30, meia-noite. Na verdade, a aula acabava 11 horas, né? Então eu chegava em casa meia-noite, tinha que pegar ônibus ainda e tudo mais. Então foi essa correria, né? Essa agitação durante a vida toda ali para poder estudar, pagar a faculdade. E a coisa que eu menos tinha tempo livre é para viver mesmo as coisas que eu queria. Depois que eu entrei na faculdade, eu não tive mais tempo de estudar violino do jeito que eu estudava. Eu não tive mais tempo de
fazer as coisas assim, tanto quanto eu queria. E era estudar, trabalhar, estudar para pagar a faculdade, assim foi. Era uma sexta-feira de manhã, eu fiz uma ligação pro João, né? Eu falei com o João por telefone, de manhãzinha. E aí, conversando com o João, eu falei assim, e aí, João, como é que você tá? Como é que estão as coisas? E aí ele me falou, eu vou passar por uma cirurgia, tal dia, era tipo dali a uma semana, mais ou menos. Eu vou passar por uma cirurgia daqui a tantos dias. E eu sinto que eu já tô melhor, os médicos falaram que eu tô um pouco melhor, as coisas estão melhores aqui hoje. Mas é importante passar por essa cirurgia por causa disso, disso e disso. Pois bem, assim foi, né? João foi naquele sábado, a gente ficou conversando de manhã, eu liguei para ele de lá do trabalho, né? As pessoas achando que eu tava falando com clientes, eu tava conversando com meu amigo João. E aí eu conversando com o João, eu falei assim, não, mas olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, viu? Você vai sair daí. Ele já tava, acho que há 15 dias internado, né? Eu falei, você vai sair daí, a gente vai conversar muito ainda, a gente vai voltar a conversar muito, nosso café da tarde vai acontecer, porque toda vez, mesmo trabalhando muito, toda vez que eu tinha um tempo, eu passava lá na casa do João. A gente ia lá e ficava conversando. A Janine, que é essa ex-mulher dele, ela tinha um órgão eletrônico, que é aquele que parece um piano, e eu aprendi a tocar também na época da igreja, aprendi por conta própria, né? E eu tocava também, então eu ia lá pra casa dele, ficava tocando, a gente fazia café, a gente falava da vida, falava mal das pessoas e tava tudo muito ótimo. Aí nesse dia que a gente tava conversando por telefone, eu falei assim com ele, falei assim, nossa, você vai sair daí, a gente vai voltar, conversar bastante, eu vou falar muito da vida ainda e vai ser ótimo, tá? E aí, nos pensamentos cis héteros, né, da época, e aí eu falava assim, e aí você vai sair daí, a gente vai voltar à nossa vida do jeito que sempre foi, eu vou te visitar quando você crescer e você tiver a sua filha vai casar com meu filho, ou era o contrário, sei lá, mas vai se casar, a gente vai manter uma família unida pro resto da nossa vida. Então a gente vai estar sempre juntos, então pode esperar que você vai sair daí, tá bom? Espero que esteja tudo bem, assim que eu tiver uma folga, eu prometo que eu vou te visitar. Eu te dou minha palavra que na minha primeira folga eu vou aí te visitar, tá bom? Pode ter certeza disso. Eu já tô aqui separando um dia que eu tiver como folgar e eu vou te ver e vai ser muito bom. E aí tá bom, né? Passou aquela sexta-feira, a gente conversou, fez um monte de planos, falou de futuro, o João tava um pouco melhor. Eu tinha falado com a Janine, que é essa ex-esposa dele, ela tava falando, eu vou passar lá no hospital depois, mas até onde a gente sabe tá um pouco melhor mesmo, tá tudo melhorando. E aí pronto, tá certo, era isso, né? E aí o dia passou, as correrias da vida aconteceram, eu com aquelas rotinas. Quando foi na virada, né, na madrugada, era 1h46 da madrugada, da sexta pro sábado, se eu não me engano, eu recebo uma ligação no meu celular. E era o número da irmã do João, da Cíntia. Aí eu recebo aquela ligação e falo, ué, por que a Cíntia tá me ligando? Ela nunca me liga. Aí eu, né, atendi a ligação e ela disse assim, André, porque o João me chamava de André. E ela falou assim, André, o João morreu. E você tá sendo a primeira pessoa para quem eu tô ligando para dar essa notícia. Naquela hora, né? E aí eu fico até emocionadinha pra falar isso. Naquela hora, sim, eu olho pra tudo aquilo, olho pra aquela situação. Eu tava no quarto, eu atendi a ligação e eu não lembro, sinceramente, o que eu respondi pra Cíntia. Não lembro o que eu respondi, porque faltou palavras, né? A gente tinha se falado de manhã, João tava melhor, João já tava se sentindo muito melhor. E aí, de repente, a gente se fala, faz um monte de planos pra vida, pro futuro, desenha toda a nossa história, fala um monte de coisa. E aí, quando chega a noite, a Cíntia fala isso, né? Na madrugada, que o meu melhor amigo tinha falecido
por uma doença, por uma crise que ele teve respiratória naquela noite, que já estava com a cirurgia programada para melhorias e tudo mais. E aí naquela hora, assim, eu senti assim que meu chão desabou. Desabou, porque eu sabia que João não estava bem, mas eu também achava muito que João ia ficar ótimo, né? Eu acho que ali, pela primeira vez, a minha fé em Deus foi abalada um pouquinho. Acho que naquele momento ali, acho que começou, se eu fosse dizer assim, né? Eu ainda fiquei na igreja por um bom tempo, mas talvez foi ali que se plantou uma sementinha do tipo, se Deus pode fazer tudo, por que Deus não salvou o meu amigo? Porque se eu pudesse, eu teria salvo o meu amigo. Por que Deus não salvou, né? E aí no dia seguinte, aquela tristeza no ar, aquela tristeza anunciada, né? Tudo muito triste, porque o meu melhor amigo tinha morrido. Eu não lembro de ter comunicado isso para minha família, porque eu não estava em condições nem de falar disso para ninguém. E aí, nesse momento que isso acontece, eu tô lá trabalhando, e para vocês verem como que é esse esquema, né, de trabalhar, escala tal, tava lá trabalhando e eu não tive folga no dia seguinte, porque meu amigo faleceu, porque é amigo, né? E aí já entra no tema do que a gente quer falar, é amigo, não é da família e tal. Não me deram folga, trabalhei do mesmo jeito. E aí eu pedi para ir no horário do meu almoço, no velório, que era na mesma cidade. Pedi para, olha, posso demorar só um pouquinho, pelo menos um pouquinho? Aí a gerente, uma pessoa branca, loira, que se achava dona do mundo, falou assim, olha, vai, mas não demora muito não, porque é sábado é movimentado, tá? Aí lá vou eu, saio lá do hospital veterinário, fui com o uniforme e tudo, visitar aquele ambiente tão, né, que é um velório. Eu cheguei lá, tava lá um monte de gente e tudo. E aí quando eu cheguei assim perto do caixão, onde estava João, estava descoberto ainda, né? Cheguei lá assim, eu sei que eu só consegui olhar para o corpo do meu amigo lá naquele lugar. E aí eu tava parado assim, olhando, já meio sem palavra nenhuma. E aí a esposa dele chega e me dá um abraço assim. E aí eu começo a chorar, né? Naquela hora. E foi a primeira vez que eu chorei num funeral de alguma pessoa. Foi ali. Nem família, nem ninguém me mexeu pra chorar assim. Mas naquele dia, ver o meu amigo ali, ainda toquei assim na testa dele, né? Testa fria, gelada. E aí eu olhei para aquilo tudo, olhei para aquela cena toda. E aí sabe quando a gente tem tipo uma epifania? Eu acho que foi tipo uma epifania que eu tive ali naquele momento. Porque eu saio de lá, eu fui a pé de volta pro trabalho, porque realmente era próximo. Eu vou andando assim pro trabalho, olhando para as coisas, olhando para as pessoas na rua, olhando as pessoas que estavam conversando, olhando para as pessoas que estavam falando entre si. E eu ia observando tudo aquilo, me perguntando, né, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que eu não consegui nem me despedir do meu amigo, sabe? Não consegui nem ir lá, olhar para o meu amigo, me despedir dele e falar que ia ficar tudo bem. Não consegui, não tive essa oportunidade de poder olhar para o João a última vez na vida e falar assim, olha, eu tô aqui, mesmo que não acontecesse, mesmo que não cumprisse, né? Mas poder dizer, olha, eu tô aqui, conte comigo, estou aqui sempre que você quiser, pode contar comigo. E não aconteceu isso, não tive essa chance, porque eu tava trabalhando muito, tava fazendo um monte de coisa. E aí eu voltei, acho que eu fiquei numa crise até hoje, por causa disso, né? Porque não é simples a gente perder uma pessoa muito importante pra gente, não é simples a gente passar por esses tipos de sustos e sacodes que a vida nos dá, mas aconteceu. E aí naquele dia, naquele final de semana, eu tinha só uma certeza, né? Eu tinha uma certeza de que nunca mais na minha vida eu teria contato com o João, que era essa pessoa tão importante pra mim, essa pessoa tão amada, esse irmão, esse amigo mesmo, assim. E acho que é isso, foi ali naquele dia que o peso, no melhor dos sentidos, da amizade realmente se marcou
na minha vida. Foi ali, eu tenho essa impressão de que a amizade, como essa coisa importante, como essa coisa preciosa, essa coisa que eu valorizo tanto, eu sinto que foi ali, naquele dia, que ela se marcou, que ela se desenhou na vida. E essa foi minha história com esse amigo, João. E assim, né, gente, voltando aqui agora para falar sobre um monte de outras coisas que derivam dessa conversa. Aparentemente podem até se perguntar, né, as pessoas mais monogamizadas podem até falar assim, tá, mas interessante, legal, bacana, mas o que tem a ver mesmo isso daí que você tá falando com não monogamia? Né? Algumas pessoas podem até perguntar isso nas suas cabecinhas meio vazias, meio cheias. E eu digo assim, que pra mim isso é totalmente sobre não monogamia. Totalmente. Primeiro, a noção geral de não monogamia que a gente tem por aí é essa noção de que a gente tá sempre falando da mesma coisa. E que coisa é essa? Relacionamentos afetivos sexuais, né? Para muita gente, a ideia de não monogamia tá meio que, às vezes, até intuitivamente relacionada a isso, ligada a essa noção de relacionamento, né? Ah, eu sou uma pessoa não monogâmica. Por quê? Porque eu me relaciono com mais de uma pessoa simultaneamente. Olha como eu sou interessante. E aí eu acho isso mó chato, ai, patético. Achar que é só isso, né? Não tem nenhum problema, obviamente, né, gente, se relacionar com mais de uma pessoa. Mas quando a gente assume esse posicionamento da não monogamia, olhada apenas a partir daí, eu acho que dificilmente, bem dificilmente, vai ser possível uma construção de um relacionamento descolonizado, entende? Vai ser muito difícil uma construção de uma relação descolonizada se a única coisa que a gente consegue chamar de não monogamia está ainda relacionada a esse tipo de produção, né, de construção, de afetação, onde simplesmente a gente tem ali um relacionamento que se transa com mais pessoas. Eu falo, e o restante? E as outras formas? E aí, dentro dessas configurações, empobrece muito, né, o debate sobre não monogamia. Então, eu tenho pensado em caminhar outros caminhos, em fazer outros trajetos, em construir outras perspectivas, né, sobre o que a gente está chamando mesmo de relação afetivo-sexual, o que a gente está chamando de relação não monogâmica e assim por diante. E nesse processo, a amizade tem sido uma coisa assim muito tocante para mim, muito marcante, por vários motivos. Entre eles, por esse motivo que vocês já devem imaginar, né, que eu falei toda essa história do João e tudo, mas porque eu tenho para mim que é na amizade que a gente constrói todas essas nossas potências, né, de vivência, de criatividade. Eu acho que a potência criativa que a gente desenvolve a partir da amizade, que a gente desenvolve a partir desse lugar de amizade, é uma potência criativa que ultrapassa o tempo, que nos leva para outros lugares, nos posiciona em muitos outros contextos, né, de habitação mesmo, de quem a gente é, habitação do nosso próprio desejo, da nossa própria percepção como pessoas, como seres que desejam, que se afetam e assim por diante. Então eu sinto a amizade como esse grande lugar. Quando aconteceu ali tudo o que aconteceu com o João, quando passei por aquela situação de perder uma pessoa que era muito importante para mim, não foi que eu perdi a capacidade de acreditar na amizade, né? Pelo contrário, a amizade passou a ocupar um espaço com um sentido assim muito mais profundo, porque
eu tenho convicção de uma coisa que eu posso falar pra vocês assim, ó, sem preocupação. Eu tenho convicção de que o que eu vivi com o meu amigo João foi realmente uma coisa muito de amizade. Foi algo assim da ordem do poder dizer que é uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que não precisaria e não precisou e nunca ocupou esse lugar de afeto sexual, porque entre a gente o que a gente tinha não tinha nada relacionado com sexo. Nada dizia sobre isso. Tudo dizia sobre querer estar juntos, e a gente estava. Queria dizer sobre poder estar juntos, e a gente estava. Construir projetos de futuro, a gente construía. Poder construir noções de pertencimento, de longa data. E a gente construía tudo isso, entende? A gente não precisava, em nenhuma circunstância, em nenhum momento ali, ter que exclusivizar nada. Isso que eu acho potente, né? Interessante de pensar. Era uma amizade que era com uma pessoa como se fosse da minha família, no sentido estrito, né? Da cena, no sentido estrito, assim, dessa marcação que a gente faz de vez em quando, de que pessoas da família e assim por diante são mais importantes. E João era uma pessoa muito importante. E isso me leva a pensar como que a gente está no contexto atual, na vivência atual que a gente está desenhando e falando e construindo temáticas sobre não monogamia, como que a gente está se apropriando desse lugar da amizade. Porque eu, sei lá, tenho uma coisa pra mim hoje, né? Vamos falar assim, até o presente momento. E não foi assim a vida inteira, obviamente. As coisas vão se transformando. Ainda bem, né? Que as coisas vão se transformando. Não foi assim a vida inteira. Mas hoje eu penso em amizade num lugar tão intenso e tão forte que eu não quero ter relacionamento afetivo sexual nesses termos assim, onde eu vou criar um lugar que esse relacionamento afetivo sexual ele é mais importante do que outra coisa, que ele ocupe um lugar central da minha vida, onde as decisões passam por ele, onde os desejos passam só por ele, e a partir dele que eu vou poder construir pertencimento e etc. Não, não tem mais isso. Não tem mesmo. É esse lugar da relação afetiva, da relação onde eu construo amizade, onde eu construo potência, onde eu construo vida, para mim é a mais importante. Essa para mim é a mais importante que pode haver, e não é só a mais importante, como é aquela que, e assim, né, a mais importante, às vezes sou até contraditório, né? Não quero hierarquizar nada, essa é a mais importante, aquelas, né? Mas por que eu coloco como importante? Porque talvez seja a única que importa. Nesse lugar de construir rede, de construir afeto, de construir desejabilidade. Eu não quero ter que colocar um monte de outras relações nesse meio, eu não quero ter que fazer todo esse processo de falar, não, isso aqui é afetivo sexual, isso aqui é família, isso aqui é amizade. Não, a amizade, essa tal, é a que me importa mesmo. É para qual eu vou dedicar energia, tempo, vontade, presença. É nessa, só nessa. E eu quero construir tudo que eu posso ter de relacionamento a partir dessa relação que é posta como amizade, né? Tem relações, obviamente, assim, que os vínculos vão ser mais afrouxados, provavelmente vai ter. Tem relações em que os vínculos não vão se estabelecer da mesma maneira, como, por exemplo, trabalho, como, por exemplo, estudos, questões acadêmicas também, que são trabalhos, né? E outras coisas. Então, assim, eu sei que nem todas as relações vão se estabelecer no mesmo lugar vinculado, como, por exemplo, uma relação de amizade. Eu tenho essa convicção de que não vai ser assim sempre. Mas também eu quero que, se for, que seja nesse lugar de amizade. Se as coisas se estabelecerem, que seja nesse lugar. E aí, ó, eu falo assim, é brincando e não é ao mesmo tempo, que enquanto não falarem, enquanto não aparecer uma coisa que não dá pra fazer numa relação de amizade, eu não quero ter relação afetivo sexual nos termos que a gente conhece hoje.
Ai, morar com uma pessoa porque você transa com ela, porque dá pra fazer isso que não dá pra fazer na relação de amizade. O quê? O que é isso? Qual é essa coisa? Me mostra. Me diga o que dá pra fazer com a relação afetivo-sexual nesse lugar romântico e tal, que não dá pra fazer com a amizade. Se você me mostrar uma coisa, eu posso repensar. Mas enquanto não tiver essa coisa mostrada, eu tô boa, sabe? Eu tô bem boa assim, do jeito que eu tô. Não quero ficar gastando o meu tempo com outras coisas. Por quê? Eu quero poder construir mesmo esse espaço de afeto, esse espaço de carinho, esse espaço de cuidado de um jeito bem atencioso mesmo. Então eu valorizo tantas amizades que você pode até transar com as suas amizades, você pode viajar com as suas amizades, você pode fazer plano de futuro com as suas amizades, você pode construir cenas de todos os tipos com as suas amizades, você pode produzir uma vida inteira com um monte de coisa a partir do lugar de amizade, entendeu? E é a partir desse lugar que eu quero produzir vida também. É a partir desse lugar que eu quero produzir história, produzir narrativas, produzir uma série de coisas que a gente geralmente delega a campos muito específicos da vida. Se é igual aquela música, né? Você já deve ter ouvido aquela música lá, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Ela vem dessa mesma lógica aí, né? De que uma relação que você amou, você não pode produzir ali uma amizade. Por quê? Porque você já tá ali tão inserido naquela cena, naquela vida, naquela história daquela pessoa, que você vai ser amizade, quer dizer o quê? Você vai saber muito já da pessoa para poder ser amiga da pessoa, já vai saber demais, já tá sabendo demais. Não vai dar para ter amizade com essa pessoa. Eu acho que a gente precisa rever, né? Repensar os nossos vínculos, repensar a nossa construção simbólica com as pessoas, repensar nossa construção de rede, repensar quem é que vai estar do nosso lado também em todos os momentos, que não seja por uma culpa do amor romântico, quem vai estar com a gente em momentos que não tenham que depender necessariamente do rótulo. Porque é uma coisa que eu acho bem engraçada, né? Mas acho que eu vou deixar isso para um outro bloco, para um outro lugar pra gente falar. Mas até então, vocês estão entendendo qual é o meu ponto? A gente gasta tempo demais falando sobre relacionamentos afetivos sexuais como o centro da monogamia, da não monogamia, como aquilo que ocupa o eixo do debate, o eixo da história, como aquilo que ocupa, assim, a maior parte das nossas preocupações. Eles preocupam todos os lugares e a gente tem que pensar sobre por que a gente está fazendo isso. E agora eu quero falar com vocês sobre coisinhas que acontecem nas relações que dão BO, dão crises e dão uma série de pensamentos nas pessoas, mas só acontecem porque vocês têm uma forma estruturada monogâmica de habitar relacionamentos. E aí eu vou dizer o que eu tô querendo apontar nessa situação. A coisa é a seguinte, né? A gente tem todo esse, vamos chamar assim, esse modelo, toda essa construção, essa conjuntura, né, das relações que funcionam mais nesse âmbito, como eu posso chamar para vocês? Funciona muito nesse âmbito assim de que, essa aqui é a pessoa prioridade. Tem até uma discussão por aí sobre hierarquias e prioridades. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas a questão é, quando a gente está falando de amizade, quando a gente está falando desse lugar de habitar, a construção de vínculo com essas pessoas, com todo mundo que a gente tem, a amizade é uma coisa que nos priva, por exemplo, de uma situação bastante comum. As pessoas se relacionam não monogamicamente, segundo os termos que utilizam, e aí nesse se relacionar não monogamicamente, as pessoas vão lá e têm acordos, e aí tudo bem, vamos respeitar os acordos, tá? Então vamos querer cagar regras, como dizem, pra ninguém. Não tem regra, ninguém tem que nada. Mas
pensa comigo, só um minutinho, só um segundinho, pensa comigo que a gente tem essa coisa de falar assim, ai, eu não sei quem eu vou chamar para uma viagem que eu quero muito fazer, uma viagem dos meus sonhos, ou então para um final de ano, para uma festa de final de ano, ou para qualquer coisa que vá acontecer, e aí a pessoa não sabe quem ela vai chamar, porque se chamar a pessoa 1, que eu já disse minha opinião sobre chamar as pessoas de afeto, né? Se chamar a pessoa 1, a pessoa 2 vai ficar chateadíssima com isso. E aí você não pode chamar a pessoa 1 para sua festa de final de ano, para o que você planejou para sua viagem para Disney. Você não pode chamar a pessoa 1, porque aí a pessoa 2 vai ficar chateada. Tá bom. E aí o aniversário. Você não pode comemorar aniversário com essa pessoa se você não for comemorar também com aquela lá. Você precisa comemorar seu aniversário com aquela lá também. Porque se você chama uma e não chama outra, essa pessoa fica chateada. Essa pessoa vai achar que você não gosta tanto dela, assim, tadinha. E aí você vai lá e fala, tudo bem, vou chamar outra pessoa. E aí você fica nesse impasse que com as suas amizades você não teria. Por que às vezes isso é um impasse também? Porque além de tudo, né, não bastasse a vida ser como ela é, além de tudo você não pode chamar as duas pessoas para ir no mesmo lugar, porque você tem um acordo de... Se você tem um acordo, imagina, de que você não pode nem falar que você se relaciona com outra pessoa, não pode contar detalhes, você não pode falar onde você estava, você não pode falar o nome da pessoa, você não pode falar nada. Você tem que falar assim, ó, me relaciono aqui e por uma questão combinada, tá tudo bem. Não pode contar de quem se relaciona, não pode falar. Só que na hora que você vai sair, na hora que você vai passear, na hora que você vai dar, na hora que você vai fazer o que você quiser fazer, a pessoa não quer saber onde você tá, mas fica chateada porque você saiu para algum lugar e ela não soube, e aí ela cria um monte de confabulações na própria cabeça, e um monte de paranoia, e um monte de coisa, né? E a grande questão é, e agora, José? E agora, dona Joana, Maria? O que você faz da vida, então? Não pode falar nada, não pode contar, não pode saber, não pode ter detalhe nenhum, tem que esconder tudo. E aí, por conta disso, na tentativa, né, de tentar resolver as coisas, porque acho que essa é a tentativa um tanto quanto frustrada, a gente pode falar assim, é uma tentativa frustrada, né, de querer dar conta da coisa, de querer dar conta do recado. E aí se frustra profundamente nesse dar conta do recado, porque você acha que você está resolvendo sua situação, você acha que você está ajustando as coisas, você acha que você está criando um espaço seguro, mas não está. Você está só alimentando uma baita de uma insegurança que você já tem. E é a insegurança de não poder ter contato com aquelas pessoas com quem a pessoa que você tanto ama tem. É um problema em si? Depende do ponto de vista, né? Se a gente está falando... Quero a não monogamia na minha vida como política, como um modo de habitar o mundo, como um modo de me relacionar com as pessoas, porque faz sentido descolonizar o afeto, descolonizar o desejo, descolonizar as práticas e ter uma prática anticolonialista. Se é isso que a gente está procurando, a gente vai ter que se comportar nesse sentido, né? A gente vai ter que entrar nessa onda e se movimentar no sentido de descolonizar. A descolonização não vai acontecer com a gente de boa na nossa casa fazendo aquilo que a gente sempre fez. Então, para descolonizar, para aplicar realmente essa perspectiva anticolonialista na coisa, vocês concordam comigo que a gente vai ter que fazer algo? A gente vai ter que sair do lugar, a gente vai ter que se mexer, se movimentar, porque do jeito que tá, gente, não vai rolar não. Sinto muito, mas sinto muito mesmo, não vai rolar. E aí eu falo tudo isso por quê? Porque óbvio, né, quem sou eu para dizer que tem que fazer ou não o que eu tô dizendo? Mas, ou então como dizem, né, quem sou eu para julgar? Disse eu julgando. Mas a grande questão é, a gente quer sair desse lugar onde a centralidade da relação ocupa essa função tão grande de limitar o fluxo do desejo, das informações, e aí você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, você não pode falar dessa pessoa, você não pode falar daquela, porque tudo é gatilho,
tudo atravessa, tudo afeta, né? Tudo é uma dor. E aí eu não quero minimizar a dor de ninguém, mas vai ter horas que a gente vai precisar olhar para nossa dor, vai ter hora que a gente vai precisar olhar para os atravessamentos, vai ter que olhar para esse monte de coisa que está nos pegando e ver o que a gente faz com isso. Vai ter horas que a gente vai precisar ficar com o problema. E ficar com o problema, entre muitas coisas, é a gente encarar que nós vamos ter que resolver isso em algum momento, ou que no mínimo, nem é tanto sobre resolver, nem tudo na vida tem uma solução, mas para muita coisa, pelo menos, gente, nós vamos precisar falar o que é isso pra gente falar, olha, eu tô entendendo o que é, eu tô entendendo aonde eu estou chegando, e estou entendendo de repente que este é um limite. Tudo bem a gente ter limites, né? Quem aqui não tem limite? Todo mundo tem limite. E tudo bem a gente reconhecer quais são estes, como eles operam no nosso dia a dia, como eles operam na nossa vida, como é que eles operam na nossa produção mesmo de identidade, de desejo, e aceitar certas dimensões, né, do nosso desejo com respeito. Eu concordo com isso mesmo. A gente vai precisar disso em algum momento. Mas também tem muitas coisas que a gente só não faz porque a gente não quer sair daquele lugarzinho ali onde a gente vai ter que enfrentar certas preocupações. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é que a gente não tenha capacidade de saber da vida da outra pessoa, não é que a gente não tenha capacidade de entender o que a outra pessoa está querendo dizer quando fala que eu vou viajar com tal pessoa, não vai ser com você, eu vou viver tal coisa com tal pessoa que não vai ser com você. A gente fica tão inflamado, tão, né, aquele negócio mexendo e remoendo dentro da gente, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ter essa liberdade só para quem a gente não transformou em posse. Para quem a gente não transformou em posse, em empreendimento, para quem a gente não transformou em objeto de possessão, a gente consegue fazer isso. Porque se a pessoa com quem você transa fala assim, eu vou fazer uma viagem com a pessoa que eu mais amo na vida, que é meu irmão. Eu vou fazer a viagem com a minha mãe, vou fazer a viagem com um grande amigo, uma grande amiga, que inclusive você conhece, que inclusive você também gosta. Talvez você se sinta pouco ou quase nada em ameaça, em perigo. Porque, é uma pessoa que tal pessoa conhece, então tá tudo bem, tá tudo ótimo, uma pessoa conhecida, tá bom, é da casa, né? Você não tem medo de perder para aquela pessoa porque é amiga. Agora vai falar, vai abrir a boca e dizer que você vai sair com a pessoa com quem você está transando. Aí a coisa fica mais complicadinha. A coisa começa a ter um tom de seriedade, a coisa começa a ter um tom de perigo para você. É assim com você também aí? Uma pessoa começa a ser uma ameaça para você. E aí nesse lugar de ameaça que a gente constrói essas relações com essas pessoas, esse lugar de ameaça vai minando toda a vida, toda a fluidez que pode haver naquele relacionamento, vai minando toda a possibilidade de construção de algo um pouco mais ampliado, de algo onde você possa ter rede. Isso eu acho assim muito indispensável, rede de afeto. A gente limita nossas redes de afeto porque onde a gente tá é só com a pessoa com quem a gente transa. Se a gente vai para um lugar legal, essa pessoa tem que estar com a gente. E ainda que a gente vá para um lugar legal onde essa pessoa tá, tipo uma festa, uma feira, um evento longo para quem é de eventos, você não pode construir o seu espaço na sua individualidade? Você não pode construir aquele lugarzinho só você, com você, e a pessoa constrói só o lugarzinho dela com ela, e aí vocês vão vivendo e vão se amando e vai acontecendo as coisas, tá tudo bem? Não, tem que ser grude, tem que estar em todo canto. E com a amizade a gente não tem que fazer isso. A amizade a gente confia deixar ela fluir, a gente confia deixar ela viver, deixar ela andar, deixar ela circular. Por que a gente consegue fazer isso com a amizade, mas a gente não consegue fazer isso com outras pessoas? O que tem, né? Eu acho que essa é uma pergunta pra gente pensar assim. O que tem quando a gente transforma um vínculo em um vínculo de afeto afetivo sexual, né? Afeto mais com sexo, que quebra, mina, tira toda a possibilidade de construção livre
E aí a construção passa a ser fechada. Eu arrisco o palpite de que é por conta de uma tremenda insegurança, né? A gente precisa carimbar simbolicamente na nossa cabeça que aquela pessoa nos pertence. E esse carimbo, ele geralmente vem a partir do momento que a gente anuncia uma relação, anuncia um pertencimento e anuncia um fechamento da questão. Olha, a partir de agora somos então namorados, né? E qual que é o papel de anunciar isso? Agora a gente está namorando. É simplesmente para poder demarcar que ali começou uma possessividade. Ah, e agora a gente tem o quê? A gente tem uma relação séria. Começou ali uma possessividade da coisa. Por que eu tô falando isso? A gente tem amizades de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos de amizade. E eu te pergunto, quando foi que você, para essa amizade, chegou e perguntou para ela assim: e aí, meu bem, agora a gente tem uma amizade séria ou não? A gente só tá ficando na nossa amizade, a gente tem uma amizade ficante, ou seja, a gente se fala um tiquinho, conversa um pouquinho e tal, e a nossa amizade não é uma amizade séria, é só uma amizade de bar, é só uma amizade disso, é só uma amizade daquilo. Quando que a gente faz isso? A gente não faz isso. As amizades, elas começam e elas se estabelecem conforme elas se fazem no tempo. Você concorda comigo? Faz sentido isso aí que eu tô falando? Elas vão se fazendo no tempo, elas vão se criando no tempo, elas vão se estabelecendo muito bem desse jeito. Agora, para um relacionamento afetivo sexual, não, você tem que colocar uma data, a gente tem que chegar e falar assim, olha, o que é isso que a gente tem? A gente tem o namoro ou a gente tem o quê? E aí, eu nem tô dizendo, honestamente mesmo assim, eu nem tô dizendo que isso é errado, nem tô dizendo que não se pode fazer isso, nem é sobre esse tipo de coisa, né? Mas é sobre a gente pensar o seguinte, por quê? Porque, ó, presta atenção no que eu vou dizer, né? Não é sobre não poder marcar um começo. Não é tanto sobre isso. Eu acho que tudo bem marcar um começo e falar assim, olha, então isso aqui que a gente tem é um relacionamento? Tudo bem fazer isso, eu acho, né? Eu acho. A grande questão que atrapalha geralmente esse processo é que essa pergunta, ela vem seguida de uma demarcação sobre aquilo. Se a gente faz essa pergunta, começa a falar assim, tá, é isso que a gente tem? Beleza, acho que tudo bem se organizar nesse lugar também, inclusive assim, para saber que acordos que vocês querem fazer, que combinados que vocês querem ter, como que vocês querem repensar isso, caso faça sentido esse tipo de coisa ainda, tá tudo bem. O ponto que eu chamo pra gente refletir é por que quando a gente faz esse movimento, por que quando a gente estabelece essa nomeação, esse lugar, a gente também, nesse movimento mesmo, a gente acaba fechando a coisa. Agora essa amizade, que era uma amizade, agora é uma relação afetivo-sexual, ela vai ter toda a minha atenção, eu vou movimentar minha vida em orientação para esta relação, e aí a gente acaba negligenciando, não por acaso, né, as outras relações, despriorizando outras relações, porque agora essa aqui e só essa aqui é a minha prioridade. Então assim, gente, qual é a função de dizer agora a gente está namorando? É para você se organizar internamente? Beleza, acho válido, não acho um problema. É para você organizar quem você vai priorizar no mundo e quem vai ter mais sua atenção em relação a outras pessoas? Aí já, né? Vamos estar vendo isso aí. Vamos estar pensando sobre. Porque quando a gente tem amizade, a gente vai fazer uma festa de final de ano, eu vou chamar Alisson, Cadência, vou chamar KJ, vou chamar Raquel, vou chamar Caru, vou chamar Carol, vou chamar o Fabiano, vou chamar um monte de gente, Vivência, Karina, vou chamar um monte de gente, né, Isabela, e tá tudo sendo chamado pra cá, né, sem ter que ficar assim, ai, será que a pessoa vai achar ruim, que vai ter não sei quem aqui também, ai, será que a pessoa não vai gostar disso, será que a pessoa não vai gostar daquilo, e aí a gente repara no assunto, né, quando é uma amizade sem sexo, a gente consegue construir desejos nessa relação de modo que as pessoas participam da nossa rede, mas participam mesmo da nossa rede. Do contrário, quando é afetivo sexual, tem gente que não quer ir porque tem medo, tem gatilhos e uma série de coisas, e a rede não se forma.
A rede não se constrói, a rede não se fortalece. E aí a gente tem que pensar, né? Sobre como, por quê, para que a gente está gerenciando essas nossas amizades. E eu acho, de novo, eu tô falando um monte de coisa aqui que eu nem sei mais o que eu tô falando, porque eu tô arrumando minhas coisas. E aí, na hora que eu tô arrumando as coisas, você fica pensando tudo junto. É capaz de que em algum momento eu falei sapato, calça, mesa, pia, falei vassoura, em algum momento aí da conversa eu não reparei. Mas é isso, tá? Esse episódio não tem compromisso nenhum com a coerência de como os fatos são trazidos. A gente quer pensar os fatos. Prosseguindo. A gente tem que a amizade é esse lugar onde a gente pode expandir a relação. A gente pode conhecer uma pessoa profundamente sem transar com essa pessoa, porque algo mágico, algo muito mágico, e essa palavra é irônica, tá bom? Algo muito mágico acontece nos relacionamentos a partir do momento que transa. Na hora que transa, parece que algo se transforma, né? Transa e transiciona a relação ao ponto de chegar num lugar que você fala, caraca, agora sim a gente tem algo profundo, válido, intenso. O que eu faço com isso? O que eu faço com essa coisa? O que eu faço, né, com isso aqui que é tão profundo e intenso? Aí você super protege. E na hora que você demarca como afetivo sexual, dentro da história do Ocidente principalmente, com o sexo sendo posicionado frequentemente nesse lugar em que o sexo determina a posse sobre o corpo, né? E o direito de possuir aquele corpo dentro das gramáticas que a gente tem, dentro das normativas que a gente já tem nesse nosso Ocidente, às vezes transar com a pessoa dá uma falsa significação de que agora a gente conhece o mais profundo, entenda como quiser, daquela pessoa. Que a gente conhece a intimidade daquela pessoa, que agora sim eu acessei o mais mágico daquela pessoa. Tem até aquelas brincadeirinhas, né? Ai, para de bobagem, eu já te vi pelada. Velho, compra uma revista, assiste um vídeo pornô. Você acha que aquilo te faz conhecer aquelas pessoas profundamente? Se isso é conhecer as pessoas pra você, que pena que você é assim, né? Que pena que você tem essas ideias esquisitas, sem sentido, vazias e desprovidas de inteligência. São ideias que parecem até mais um gênio assintomático. Ninguém sabe que tem um gênio habitando essas ideias, né? Então, a amizade não precisa ter um limite, uma borda. A amizade é aquele lugar onde você constrói presença, onde você constrói contexto, onde você constrói separação também. A amizade te ajuda a lidar com fins. A amizade te ajuda a viver um momento com aquela pessoa, aquele momento. Ah, mas eu não tenho um plano de futuro com aquela pessoa e tal. Mas você tem aquele momento. Aquele momento ninguém vai tirar de você. Entendeu? O futuro às vezes nos impede também de viver momentos. Quando eu lembro do João, né? Podia muito bem ter ido visitar meu amigo. Podia muito bem ter faltado no trabalho. Mas a gente não sabe o futuro e a gente não faz as coisas, né? Se eu soubesse, e obviamente que eu não sabia, mas se eu soubesse que meu amigo ia morrer naquele dia, em 2009, se eu tivesse certeza disso, eu tinha faltado naquele trabalho. Se eu tinha faltado naquele trabalho, eu teria pedido até a demissão daquele trabalho para poder ter ido visitar o João, sabia? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe quando que nossas amizades e relações vão ser retiradas da gente. E o mesmo vale para vocês que gostam de relações afetivos sexuais nesses termos, dessa forma. A gente não sabe quando que uma relação vai ser tirada da gente desse lugar, quando que alguma relação vai acabar, quando que por algum motivo alguém não vai querer mais estar com a gente. Tudo pode acontecer. Não tem nada, absolutamente nada garantido na vida. Nada mesmo, tá, gente? Vamos pensar nesse sentido. Não tem nada garantido, não tem nada pronto, não tem nada dado. A gente vive um instante, a gente vive um piscar de olhos, né? Um intervalo entre o que pode acontecer e o que jamais vai acontecer. A gente precisa criar ferramentas, eu acredito, pedagógicas, afetivas, emocionais, para lidar com esse ambiente, para lidar com esse espaço, para lidar com essa falta
que uma amizade faz depois, né, dela preencher tão bem a nossa vida, depois dela ocupar um espaço tão importante assim na nossa vida, e ela se vai. E aí, com isso que aconteceu com o João, entre outras coisas, eu aprendi muito bem, ou mais ou menos bem, mas eu aprendi a construir caminhos, eu aprendi a construir afetos e relacionamentos de um jeito em que eu possa viver sempre aquilo que está disponível ali para mim e viver do melhor jeito que eu puder, sabe? Viver assim com qualidade, com presença, com vontade, com desejo. E isso é tão difícil da gente construir nesses mundos que a gente habita, nessas correrias, nessas violências, né, sistemáticas que a gente passa na vida, que ou a gente abre nossa mente para pensar o que eu posso produzir de uma relação em que essa relação tenha construção, que não seja obrigada a estar presa à nossa vontade, mas que ela aconteça porque ela tem caminho, porque ela tem possibilidade, porque ela tem energia disponível, chamamos assim, para existir, né? Se eu pudesse ter voltado no tempo, eu teria voltado no tempo para poder recuperar o tempo que eu não aproveitei de ir até o hospital visitar o João. Isso não foi possível. Não quer dizer que tudo que eu vivi com o João não valeu a pena. Foi muito bom, foi muito incrível, foi muito útil para aprendizado, para produção de vida. E eu levo comigo, sabe? Tudo isso mesmo. De que a amizade a gente tem que viver o que a gente pode viver agora. Isso que é o importante. Tá bom? Essa acho que é uma coisa que eu quero falar. E aí tem só mais uma última coisinha mesmo, assim, desse devaneio caseiro que eu quero falar para vocês. E essa parte é uma parte um tanto quanto polêmica nos debates de relacionamentos afetivos sexuais sobre não monogamia. E por que eu tô falando afetivos sexuais especificamente? Porque vocês vão perceber que, na verdade, aquilo que as pessoas estão usando como régua para pensar as suas próprias teorizações, elas estão usando uma régua que é profundamente monogâmica ou é profundamente sexualizada. Não tem campo de amizade, não tem campo de cuidado, não tem campo de responsabilidade para além do próprio umbigo. É uma coisa que é pensada, na maioria dos casos e pela maioria das pessoas, a partir de uma lógica centrada na relação afetivo-sexual de pessoas, tipo, quase um modelo cis-hétero, tá? Vamos lançar fogo nessa coisa. E de pessoas que não têm crianças, né? De pessoas que não têm crianças. Eu tô falando aqui de... Existe hierarquias ou prioridades nas relações não monogâmicas? Essa é uma pergunta que eu já faço no meu perfil, assim, há muito tempo. E aí, desde muito tempo, tem um texto no meu blog, que vocês procuram lá no Google com esse nome. Vão lá no meu blog, devaneiosfilosóficos.com, e procurem um texto que tem esse nome. Existe hierarquia e prioridade em relações não monogâmicas? Pode existir hierarquia em relações não monogâmicas? É um texto antigo, tá? Mas nem por isso ele é inútil, ele tem lá suas funções. E aí eu defendo que sim, que pode ter as duas coisas sim. Mais pra frente eu defendo mais fortemente ainda que sim, pode ter hierarquia sim nas relações não monogâmicas, tá? E as pessoas acham isso, ai, que não, será que você não tá falando de prioridade? Será que você não tá falando disso, daquilo? E geralmente são pessoas que não têm crianças, geralmente são pessoas que não cuidam de outra pessoa, geralmente são pessoas individualizadas, pessoas que têm sua própria vidinha, seu apartamentozinho ali na Paulista ou na Santa Cecília, ou na Vila Madalena, ou são pessoas que estão ali vivendo a sua tranquilidade, sem ter que dividir atenção com outras pessoas. E que, ainda assim, quando a questão é sobre cuidado ou não cuidado, são pessoas que geralmente são cuidadas, né? Não são pessoas que nem distribuem o seu cuidado com as pessoas, elas são cuidadas. E isso que é interessante de pensar em como, né, que nesse
modelos assim relacional, essas pessoas ainda conseguem pensar relação, pensar vida, pensar uma série de coisas na lógica de que não tem hierarquia de jeito nenhum, não. Você é louco, não tem hierarquia. Lógico que não tem hierarquia. Você não tem responsabilidade nem com você, que dirá com outra pessoa, que dirá com outra coisa na sua vida. E aí, o que é a diferença, né? Se a gente for pensar assim, logicamente. Hierarquia, ou melhor, né? Prioridade, é aquela relação onde a gente se vincula pela importância daquela pessoa na nossa vida. Seja uma pessoa que vai participar muito mais porque a gente tem mais afinidade, então eu acho mais legal estar com essa pessoa e tá tudo bem, tá, gente? Vocês têm que parar com essa frescura narcisista também de vocês, de que é uma fala assim que eu acho totalmente bobagem, mais bobagens mesmo, é coisa de gente branca, cis, que vive nas suas individualidades, porque sempre tem alguém comprando pão, fazendo a comida, levando pra cima e pra baixo, e vocês não sabem nem o que é cuidar na própria vida, tá? Eu tô falando assim mesmo porque isso me irrita. Essas pessoas que vêm com essa palhaçada de falar que a gente tem que cuidar das pessoas todas do mesmo jeito, não tem porra nenhuma. A gente tem que cuidar das pessoas, se a gente for cuidar ou se relacionar com as pessoas, de acordo com o universo daquela pessoa. Não é todo mundo igual, não. Nem todo mundo é igual, não. Porque aí você quer dizer pra mim que você, pessoa branca, rica, vai tratar uma pessoa negra, pobre, do jeito que você trata a pessoa rica e branca. Você vai tratar uma pessoa branca que mora em outra localidade, numa favela, numa comunidade, do mesmo jeito que você trata as pessoas ricas. Você vai tratar uma pessoa trans com as mesmas coisas de uma pessoa cisgênera. Ah, mas não é um alienígena, é só mais uma pessoa, é mesmo. Mas você tem que ter inteligência na hora de olhar o efeito dos marcadores. As pessoas não são iguais, as pessoas não amam do mesmo jeito, as pessoas não vivem do mesmo jeito, as pessoas não mamam do mesmo jeito. Ninguém é igual aqui, não. Ou vocês aprendem a olhar que as diferenças importam, ou vocês vão ter que voltar algumas casinhas nos estudos anticolonialistas, parar de ficar com esse negócio só de decolonial, e estudar anticolonialismo mesmo, contra-colonialismo mesmo, a fundo, entender o que está passando na cena, para saber que a priorização ela é feita de fato de acordo com vinculações, com quanto você se vincula com aquela pessoa, o quanto você tem vontade de estar mais próximo dessa ou daquela pessoa, o quanto uma pessoa de repente exige mais atenção por uma série de motivos para estar com você, enfim. Qual vai ser a sua prioridade? E tem muitos momentos em que prioridades e a ideia de hierarquia se misturam. E acho que é nesse lugar que a confusão se instaura. Porque, ok, todo mundo meio que concorda quando fala de prioridades, porque prioridade não quer dizer que aquela pessoa é mais importante que a outra, que todo mundo tem a mesma importância, né? Nessa fantasia narcísica, né? Ou autocentrada, ou utópica. Todo mundo tem a mesma importância porque você está sendo referencial, né, da importância de todo mundo. Mas a grande questão é, e quando a gente está falando de uma pessoa que tem criança? Por exemplo, se eu tenho um filho, você tem filho? Pensa aí você. Se eu tenho um filho, esse filho ele vai ser a minha prioridade acima de qualquer pessoa. Principalmente se for uma criança. Por quê? Porque essa criança depende dos meus cuidados. Eu não posso simplesmente falar, olha, voa, vai, vaza. Não posso, não. Eu tenho que ficar, às vezes dá vontade, né? Mas você tem que ficar ali com aquela criança, viver aquela relação. E aquela criança depende dos seus cuidados, ela depende da sua presença, ela depende das coisas que você faz. Isso não é só uma priorização. A priorização, ela tem a ver com a vinculação, ela tem a ver com a presença, mas ela também tem a ver com um lugar de escolha. Você elege as suas prioridades, você elege aquela pessoa que vai ser priorizada por esse ou por aquele motivo. Na hierarquização, você não elege. Tá hierarquizado, tá posto ali a cena. E aí, se a gente for pegar do dicionário, né, hierarquia e essa coisa toda, você vai lá, vai dar uma olhadinha lá no dicionário, o que quer dizer hierarquizar. O dicionário tende a dizer da hierarquia de várias formas, entre elas, você hierarquiza numa relação de poder, geralmente hierarquia está relacionado com as relações de poder, mas só para contar para vocês, tudo é relação de poder.
tá bom? Tudo é relação de poder. Mas pode haver hierarquia com totalitarismo, né? Pode haver hierarquia e totalitarismo na mesma relação. É isso que você está desenhando? Porque se for isso, realmente, eu acho que não faz sentido a gente pensar uma não monogamia onde você vai querer totalitarizar, ser totalitarista na relação, né? Essa é uma coisa. Agora, se essa hierarquia ela já é dada pelo contexto, por exemplo, você tem que cuidar de uma criança, de uma pessoa que está necessitando de cuidados mais intensos, de uma pessoa idosa, de uma pessoa que está numa situação crítica. Você tem que cuidar. A hierarquia está dada. Essa pessoa vai ser mais importante, sim, do que as outras relações. Se eu tenho uma criança na minha vida, essa criança vai ser mais importante do que qualquer outra relação. Ah, mas você não vai por causa da criança? É. Ah, mas você não vai fazer isso por causa da criança? É. Ou a criança tá junto ou ela não, ou a relação não vai existir. Isso é hierarquizar. Eu não tô escolhendo livremente porque eu não posso só escolher. E aí, as pessoas que acham que hierarquia é só sobre o bem e o mal, que você tá tomando conta da pessoa, dominando, tem uma mentalidade muito fraca, porque priorização não dá conta. Priorização, gente, não dá conta de entender esses esquemas. Prioridade, eu posso priorizar as minhas amizades trans, que é o que eu faço, né? Eu vou priorizar conviver com pessoas trans, com pessoas neurodissidentes, com pessoas não brancas. Essa é a minha prioridade. Ah, vai ter um encontro com algumas pessoas, vão ter pessoas brancas, vão ter pessoas negras no encontro ali, vai ter pessoas trans no outro ali. E eu vou fazendo essa priorização do meu tempo, essa priorização de onde eu vou trabalhar, essa priorização de com quem eu quero colaborar, essa priorização de para quem eu vou oferecer meu afeto e vou receber, porque eu estou escolhendo a partir de uma série de fatores políticos, subjetivos e econômicos e assim por diante, tá? Agora, se eu tenho uma criança, se eu tenho uma pessoa que depende dos meus cuidados, ou qualquer outra relação assim de mais conexão que não é uma questão de escolha, a hierarquia está colocada. Essa relação é mais importante do que a sua. E eu não sei por que isso dói tanto às pessoas quando escutam isso. Porque eu acho que é totalmente diferente você se relacionar num momento em que você tem crianças envolvidas. Eu falo crianças porque esse é um debate que inclusive aparece pouco nas discussões não monogâmicas, porque tá toda hora o pessoal aí querendo teorizar, e eu vou insistir nessa tecla. Teorizar só sobre relação afetivo-sexual, as dores da relação, a dor do ciúme, a dor disso, a dor daquilo. Gente, e as dificuldades concretas de você manter um relacionamento com a criança? E quer saber mais? Eu vou falar mais. Eu acho que essa dificuldade concreta, ela parte também do pressuposto de que a criança é um ser sem agência. A criança não pensa, a criança não escolhe, a criança não decide, a criança não participa da relação. E acho que essa é uma das grandes coisas que acontecem dentro dessas tais não monogamias contemporâneas que imitam profundamente a monogamia, que imitam o sistema social que a gente vive, que imita o modelo como a gente constrói cuidado, como a gente constrói afeto. Vai lá no meu episódio que fala sobre cuidados descuidados. Tem ali uma análise aprofundada, teórica. É daqueles tipos de episódio que eu sento a bunda na cadeira e faço roteiro, faço textos, trago textos de referência, leio texto, faço conexões com um monte de áreas do saber e trago para vocês um material prontinho e bonitinho. Então vão lá, honrem a mamãezinha de vocês, já que a gente tá falando de mãe, né? E de crianças, e de pais, e de pães, e de nães. Honrem a pessoa que tá aqui e vão lá. Cuidados descuidados. Vai lá na outra parte que eu chamo, se eu não me engano, de desejos desimportantes. Vai nos episódios que eu tô falando sobre compatibilidade, sobre limites. E tudo isso daí ajuda a gente a aprofundar nessa temática que não é sobre transar com as pessoas. Mas não, as pessoas querem falar só sobre transar e esquece tudo isso que está envolvido nesse cuidado, nessa temática. E aí, nesse lugar sexualizado, nesse lugar adulticizado da produção do desejo, as crianças entram ali como um bichinho que, olha, malemar pensa, viu? Malemar decide o que quer da vida. E aí as pessoas adultas, que são essas que
decidiriam, né, o destino das relações, decidiriam o que é melhor ou não acontecer ali, elas excluem as crianças totalmente da decisão, excluem as crianças totalmente do lugar de agentes, né, do lugar de pessoa que sabe também dizer o que quer e o que não quer. Isso é crítico, isso é grave. Por quê? Porque a criança ela vai ser colocada em alguns relacionamentos com algumas pessoas como um problema da relação. Algo que está ali estorvando a relação. Em vez de ser daquele tipo assim, vamos para tal lugar, tal dia? Eu não posso porque vai ser a minha semana de cuidar da criança, né? Vamos pensar em uma pessoa cuidadora que está cuidando da criança sozinha. Eu não posso porque vai ser o dia de eu cuidar da criança. Gente, leva a criança. Porque às vezes não é que a pessoa não quer levar a criança, é que essa outra pessoa que fez o convite, ela faz o convite pensando só em duas pessoas, porque elas querem um lugar íntimo, elas querem um lugar só para elas duas, na vida só funcionando desse jeito. E aí a pessoa que tem criança, ela vira quase uma pessoa sem direitos, né? Então você não inclui a criança nos lugares que você vai, você não inclui a criança nos seus projetos, você não inclui nada, você acha que a pessoa que você está se relacionando, você acha que ela vai vir sozinha, né? Você acha que ela vai vir ali prontinha, só ela, mais ninguém. E você vai viver essa vida, né? Desse jeito que você está imaginando, isoladamente, na sua cabeça. Porque é só você e aquela criança. Então, gente, vamos considerar essas coisinhas e parar de tratar, inclusive, os conceitos como conceitos moralizados. Vamos parar de, olhar assim os conceitos se eles têm uma moral pronta. Falou hierarquia, é ruim. Por quê? Porque eu aprendi que é assim, assim, assim. Eu aprendi que relacionamento também é ruim. Eu não posso ter relacionamento? Eu posso ressignificá-los, né? A gente pode repensar na luz ou na sombra de um desejo que inclua mais pessoas, que inclua mais possibilidades, que incluam mais formas de ser e de estar no mundo. É isso, meu povo babadeira. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Essas conversas aí enquanto eu arrumo as coisas, né? Em 1 hora com certeza eu não acabei de arrumar, mas eu acho que já deu tempo de episódio. Daria pra ficar falando aqui até mais tarde, mas vocês não estão me ajudando a arrumar a casa, então eu tenho que arrumar sozinha, porque é tudo eu nessa casa. Como uma boa mãe, eu vou dizer isso. É tudo eu nessa casa, é só eu que tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que limpar tudo, tenho que deixar tudo pronto, porque só eu aqui. Eu fico falando com vocês aqui, cadê que vocês vêm me ajudar? Cadê que vocês vêm ajudar? Vocês não vêm ajudar. Vocês não vêm ajudar. Mas eu não sei nem onde você mora. Precisa saber não. Chega lá no Apoia-se e ajuda Mames no Apoia-se. Vai lá no Apoia-se e coloca ali a sua contribuição mensal. E aí você já ajuda a mãe. Olha que legal. Porque se a mãe tem mais dinheiro para fazer mais coisas, a mãe pode otimizar o trabalho dela. Ela pode dedicar mais tempo para um podcast, porque ela pode trabalhar um pouco menos em outras áreas para ficar ali, dedicando o seu tempo para fazer um podcast babadeira para vocês. Eu gosto do meu podcast, né? Vocês gostam? Se vocês gostam, por que vocês não colaboram com a mãe também? É tudo eu nessa casa, gente. Eu já tô cansada de falar isso todo dia. Adoro. Quer dizer, adoro nada, né? Quando minha mãe falava isso pra mim, eu ficava meio assim com raiva dela. E hoje eu entendo. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo. É assim mesmo. Mas, gente, é isso. Esse episódio totalmente aleatório. Totalmente ideias assim produzidas de uma cabeça pensante enquanto arruma a casa e que quer trazer um conteúdo aqui para vocês. Espero que isso movimente de alguma forma alguma coisa por aí. Espero que isso traga de alguma forma alguma coisa para vocês que possa contribuir, né? De algum jeitinho, de alguma coisa possível. A amizade é aquilo que nos movimenta. A amizade é aquilo que nos faz brilhar, que nos faz vibrar, sabe? Aquilo que nos faz também entender que o tempo passa, que o tempo é passageiro, que a gente pode curtir aquela amizade assim com muita profundidade, e enquanto ela é ela e nós somos nós. Uma amizade é aquele lugar onde eu não preciso que a outra pessoa se adeque à minha vida para ela poder pertencer, porque eu quero que ela seja justamente aquilo que ela é.
ela vai ter ciúmes, ela vai ter o que ela tiver, ela vai aprender a lidar com isso, né? Ela vai se construir também nesse espaço. Ela vai também pensar nossos limites, nossos lugares, porque não somos posse. Nós somos pessoas que queremos construir comunidade. Vamos pensar um pouco mais nisso? Vamos dar essa devida importância para a amizade, em vez de ficar falando assim, a gente terminou, a gente não tem mais nada, a gente é só amigo, só amiga, só amigues. Não, gente. Olha, eu já tive relacionamentos onde, na época que eu nomeava assim, bem forte, né, nesse lugar de relacionamento afetivo sexual e tal, eu já tive esses relacionamentos que eu nomeava desse jeito com mais intensidade, mas que a gente sempre construiu uma amizade muito boa durante o processo. Amizade mesmo, de colaboração, de pensar, de viver as coisas. E esses relacionamentos não incluem, por exemplo, hoje mais a questão sexual, mas eu continuo com a mesma amizade que eu tinha com essas pessoas. É impressionante como é a mesma amizade, as mesmas piadas, os mesmos planos. E a gente tem amizade até hoje, relacionamentos que duraram mais de 1 ano, mais de 2 anos, e que estão aí durando seus 4 anos, 5 anos, de um jeito gostoso, de um jeito bonito, de um jeito que a gente fala, brinca, relembra das coisas que a gente fazia e fala das coisas, conversa. Por quê? Porque eu sempre priorizei a amizade. E é impressionante que os relacionamentos onde não tinha uma amizade bem estabelecida, quando para de transar, eles acabam. É sempre assim. Relacionamento que não tem amizade, quando para de transar, ele acaba, porque tudo ali estava sendo envolvido ao redor de uma performatividade barata e fria. Porque, eu tenho que fazer o que a pessoa gosta para manter essa relação, e você vai ali performando coisas que não pertencem ao seu universo de desejo, mas que você tolera por causa daquela pessoa. Coisas que não pertencem ao seu universo de habitação, né, de existência mesmo, mas você tolera por causa daquela relação, porque você quer que a relação sexual seja mantida. E aí você para de falar um monte de coisa, você para de produzir o seu próprio fluxo de desejo, você para de ir para encontros com outros universos, outros mundos, né, em outras pessoas e tal, porque você está performando o encaixe. E aí no dia que vocês param de transar, pode observar aí na sua história, no dia que vocês param de transar, acabou, não tem mais nada, não tem mensagem, não tem ligação, aquele bom dia, como é que você tá? Aquele, eu pensei em você aqui, eu comprei um negocinho bem legal pra você porque eu sei que você gosta disso. Aquela outra coisa do tipo, esse post aqui é a sua cara. É bem a sua cara fazer isso e falar essas coisas. Você vai estar livre tal dia, eu tava pensando em tal lugar, vamos comigo? Vamos assistir tal coisa? Acaba tudo isso. Acaba tudo isso. E aí a gente vê o contrário acontecendo em relacionamentos monogâmicos que estão aí pros seus 40, 50 anos de duração, que é a gente parou de transar e a gente virou amizade. Por quê? Parou de ter que performar naquela lógica de dependência, de possessividade mais extrema, e aí teve tempo para olhar outras características que a pessoa tinha. E aí fala que virou amizade. E embora, já falei isso em vários momentos, esses contextos segundo que eu contei, essas pessoas falam que teve amizade porque amizade é secundária. Amizade é uma categoria rebaixada da relação. E aí é palhaçada e ladeira abaixo, né, gente? Quem pensa assim. Quando a amizade é a nossa coisa preciosa, importante, a gente tem uma relação de amizade com a pessoa com quem a gente transa. Parou de transar, a amizade existe, permanece. E assim como a gente pode ter uma amizade íntima, profundíssima, nunca ter transado, mesmo que tenha um desejo ali, pode ser que nunca transe. E isso não é uma condição de ruptura da amizade. É babado, né? Babado. Então, galerinha, pensem aí sobre isso. Por gentileza, queridos amigos, comentem aqui. Comentem aqui. O que vocês acham disso? Coloca a opinião de vocês aqui. Ajuda esse podcast da mamãe. Eu já falei que é tudo eu nessa casa. Vamos ajudar minha mãe. Vamos acordar. Vem ajudar aqui. Comenta, compartilha, envia para as pessoas ao seu redor, fala disso, compartilha com aquela pessoa lá que você fala, nossa, a pessoa tá tendo as ideias esquisitas aqui, eu vou falar para ela escutar a Andreone aqui. Manda o episódio como quem não quer nada, desculpa, mandei sem querer, ops. Manda para aquela pessoa que você fala, não, essa pessoa tá meio
confundindo as coisas. Ela precisa entender que na relação com uma criança tem que ter o cuidado. A criança é gente, a criança pensa, ela tá na relação. Entrei na relação com a criança entra com a gente. O cachorro entra com a gente. O papagaio, o pato, o gato, o peixe entra com a gente. A família, ela vem junto. Eu falo isso nas relações interraciais também, né? Ai não, se relacionar com essa pessoa, ela é super consciente e tal. A família vem junto, tá? Só para te avisar. A família vem junto e você vai ter que lidar com isso também. Então tudo vai vir junto. Vamos pensar junto. A comunidade, o que é possível nesse fazer junto. E aí a gente vai entender que embora sexo seja gostoso, importante, interessante, não é tudo e não dá para falar de não monogamia sem falar de cuidado. Tem lá meu episódio sobre isso. Não dá pra falar de monogamia sem falar de desejo, sem falar de raça, de gênero, de sexualidade, de classe. Não dá. A gente precisa ter todo um panorama para não sair por aí ficando ferida, né, no narcisismo, quando alguém falar que tem hierarquia nas relações não monogâmicas, que parece, nossa, o fim do mundo. Não monogamia de direita. Parece isso, né? Ah, tem hierarquia nas relações. Nossa, lá vem a não monogamia de extrema direita, olha só. Né, gente? Vamos devagar. Vamos pensar sobre isso. Eu quero saber o que vocês acham. Beijinhos, beijinhos. A gente se vê em algum lugar deste mundo, em um outro episódio, provavelmente. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.